Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite trazer uma reflexão rápida. Não quero cansar os irmãos com muitas coisas, porque o dia a dia tem nos cansado. E eu quero que a palavra do Senhor na sua vida seja um refrigério, como tem sido na minha vida. A palavra de Deus, ela precisa estar abundante em nós, para que possamos sentir a presença do Senhor. Porque quanto mais buscamos do céu, mais a paz nós encontramos em meio às dificuldades. Por isso, meus queridos, eu quero nesta noite participar com vocês de um pequeno texto que está na carta aos Efésios, capítulo 5. E vamos ler alguns versículos salteados. Primeiro queremos ler o versículo 1, que é a base, eu acredito, para o nosso dia hoje, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Esse é o primeiro versículo que nós vamos estar assim dedicando aos irmãos. Dedicando para que haja uma meditação nesse versículo. Sermos imitadores de Cristo. E esse é um pedido por parte do Senhor, através do apóstolo Paulo, nos alertando para que sejamos imitadores de Cristo. E por que eu estou trazendo esse primeiro versículo? Porque as pessoas costumam dizer, olha, Cristo é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele não é como se nós sofrêssemos mais do que Cristo, e também nós devíamos perdoar muito menos que Cristo, porque não somos Cristo. Esse é um engano total da humanidade, ou daquele que não conhece o Senhor. O desejo do Senhor é que sejamos imitadores dele. E aí o texto nos diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E a primeira palavra que nós vamos entender é o amor através dos filhos amados. Se somos amados, devemos amar. E devemos amar porque Deus nos amou. E você precisa aprender a amar. E aprender a amar olhando para Deus e a nossa condição de filhos. A nossa condição de filho, que muitas vezes não é agradável diante de Deus pelas nossas reações. E Ele, como Deus, nos ama a si mesmo. Mesmo sabendo que erramos, mesmo sabendo que precisamos nos consertar, Ele tem nos dado a oportunidade de termos um relacionamento com Ele. Um Deus que ama e que nos chama a ser imitador dele. Isso significa que nós precisamos amar os nossos semelhantes e estamos vivendo nos dias onde o amor tem sido difícil. O amor tem sido difícil no seio da família, o amor tem sido difícil diante da sociedade. Nós temos visto crimes banais, nós temos visto toda a sorte de infidelidade, de infelicidade por parte da humanidade que não busca a presença do Senhor. Mas Deus também, em amar, Ele se preocupou, dizendo, olha, como o povo pode saber como eu quero que ele ande? Eu levantarei pregadores que preguem a palavra do Senhor. Isaías vai dizer, quem há de pregar? E ele diz, eis-me aqui, para levar a palavra do Senhor. E hoje nós dizemos, eis-me aqui para trazer a mensagem do Senhor aos vossos corações. Primeiro ponto, o amor. Amar ao nosso próximo. Amar a quem está perto de nós. Não importa o grau de parentesco, mas amar.
E Jesus vai muito mais além, dizendo: amai aos vossos inimigos. E quando nós amamos o nosso inimigo, nós colocamos diante dele um diferencial. Um diferencial que ele não conhecia e que ele passa a conhecer. O amor. O amor que já está em você. O amor que já está derramado por Deus em seus corações, mas que precisa ser exercitado. O amor que precisa ser cultivado. O amor que precisa ser vivido entre pais e filhos, entre mulher e esposa, entre toda a família. O amor que precisa ser vivido entre vizinhos. O amor que precisa ser vivido dentro da comunidade. Porque quando amamos, temos misericórdia. E quando temos misericórdia, nos compadecemos daquele que sofre e olhamos e dizemos assim: nós podemos ajudar. E há tantos meios para que nós possamos ajudar aquele que necessita. Então a maior palavra de hoje para as nossas vidas é que vocês pensem no amor. O amor que Deus derramou por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Precisamos, queridos, aprender a amar. E amar a Deus é amar aquele que está ao nosso lado. Hoje eu estava falando com minha irmã que Deus nos dá uma grande lição em Mateus 25, a partir do 31, quando ele diz que irá separar os bodes das ovelhas, e ele traz uma realidade de que a demonstração de fazer algo para Deus está em fazer algo ao próximo. Quando ele diz: olha, tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. É a clareza da que quando nós cuidamos do outro, nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E ele se sente cuidado quando nós cuidamos de um dos seus pequeninos. É uma lição que Deus nos dá através desse capítulo 25, que é muito grande, que mostra que o nosso amor pelo próximo agrada o nosso Senhor. E o aspecto que ele mostra, está separando as ovelhas do bode, é justamente dizendo isso: olha, quando tive fome, deste-me de comer, quando tive sede, deste-me de beber, estive nu, deste-me de vestir, preso ou no hospital, foste me visitar, estava forasteiro e me hospedaste. São ensinamentos que o Senhor nos mostra que nós fazemos pelo outro, e ele declara: não, a pergunta vem: quando nós fizemos isso, Senhor, por ti? E ele responde: quando fizeste por um destes meus pequeninos. É tempo de amar, meus irmãos. Tempo de amar nesta situação que estamos vivendo. É tempo de amar cada vez mais, porque muitas pessoas têm necessitado do seu amor. Muitas pessoas estão necessitando da sua misericórdia, para que você possa ser um sustentador de alguém que precisa de amor. É amar. É ter o amor dentro de você. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem, mas vocês têm. Porque Deus já derramou em cada um de vocês o amor dele, quando deu seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você. A outra coisa que quero falar hoje é sobre a família. A descrição que o Senhor faz para nós em relação ao tratado do homem e o tratado da esposa. Ele diz: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí, esse texto nos traz uma responsabilidade como homens.